Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e esta é a série Questões Comentadas aqui do canal. Este é o episódio número 22. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você faça isso logo após você assistir a esta aula, porque nas aulas anteriores, nas questões anteriores, você vai ver que existem várias dicas, várias estratégias para você conseguir resolver as questões de português de qualquer banca organizadora de forma simples, prática e objetiva, sem enrolação. No vídeo de hoje eu vou comentar uma questão da VUNESP, agora de 2017, uma questão que fala sobre flexão verbal. Na aula passada eu corrigi uma questão sobre flexão verbal e correlação dos tempos verbais e agora você vai ver como a VUNESP explora o assunto flexão verbal em uma questão bem recente. Veja que o comando é bem simples, bem direto e ele diz o seguinte: considere a frase elaborada a partir das ideias do texto. A frase é esta aqui. O comando propriamente dessa questão diz o seguinte: a lacuna dessa frase deve ser preenchida de acordo com o que a norma padrão da língua portuguesa com, ou seja, qual é a forma verbal, qual é a estrutura verbal que preenche corretamente a lacuna dessa frase exemplo proposta pela VUNESP. A frase diz o seguinte: se a pessoa e espaço nessa equação e investir tempo e dinheiro, poderá colher bons frutos. Eu não sei se você percebeu, mas aqui nós temos a mesma correlação verbal que nós trabalhamos na questão anterior. E eu aproveito para dizer o seguinte: se você ainda não assistiu a questão anterior, questão número 21, é muito importante que você assista ao comentário da questão, porque certamente vai complementar o que eu vou mostrar para você neste vídeo. Aqui nós temos a perfeita correlação entre o futuro do subjuntivo, eu vou colocar aqui, futuro do subjuntivo, que deve aparecer aqui nessa lacuna, se a pessoa, aqui eu preciso preencher com o verbo no futuro do subjuntivo. E esse verbo no futuro do subjuntivo se correlaciona com o quê? Com o verbo no futuro do presente do modo indicativo. Nós falamos isso na aula anterior e eu repito porque é muito importante. O futuro do subjuntivo se correlaciona com o futuro do presente do modo indicativo e isso é bastante explorado por várias bancas organizadoras. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente precisa procurar a forma verbal que está no futuro do subjuntivo. Então veja que na letra A eu já posso eliminar, por quê? Ela coloca assim: se a pessoa ter crença, não. Ora, a forma verbal é ter. Como é que fica o futuro do subjuntivo do verbo ter? Se a pessoa, ou seja, se ela tiver crença e não se a pessoa ter crença, ok? Então, futuro do subjuntivo, se ela tiver. Elimino, portanto, a letra A de amigo. Veja a letra B de bola. Por foco. Ora, se a pessoa pôr foco nessa equação, não. Como é que é o futuro do subjuntivo do verbo pôr? Se ela, fazendo referência à pessoa, então se ela puser e não se ela pôr. A conjugação: se eu puser, se tu puseres, se ela ou se ele puser, ok? Se ele puser, foco nessa situação. Forma incorreta. Portanto, lembrando, nós estamos buscando um verbo no futuro do subjuntivo porque ele precisa se correlacionar com a forma verbal poderá, que está no futuro do presente do modo indicativo. Eu estou repetindo para você não esquecer, porque isso cai muito em concurso público e eu quero que você, a partir de agora, acerte sem qualquer tipo de dúvida. Veja a letra C de casa. Querer apostar. Se a pessoa querer apostar nessa equação, é lógico que não. Como é que fica a conjugação do verbo querer no futuro do subjuntivo? Se eu quiser, se tu quiseres, se ela, se a pessoa
quiser. Então, eu coloco aqui, se ela quiser apostar, ok? Se ela quiser apostar nessa equação, é a forma correta. Com isso, eu elimino a letra C de casa. Letra D de dado, poder crer. Se a pessoa poder crer nessa equação, é lógico que não. Como é que fica a conjugação do verbo poder no futuro do subjuntivo? Se eu puder, se tu puderes, se ele ou se ela puder. Então, se ela puder crer nessa equação. Essa é a forma correta. Elimino a letra D de dado e tenho como resposta a letra E de espaguete. Se a pessoa vir sentido, o que a banca explorou aqui? Aquela diferença entre o verbo ver e o verbo vir no futuro do subjuntivo. Como fica a conjugação do verbo ver no futuro do subjuntivo? Se eu vir, ok? Tome bastante cuidado com isso. Verbo ver no futuro do subjuntivo aparece a estrutura vir. Então, se eu vir, se tu vires, por fim, se ela, que é a pessoa, se ela vir. Essa é a conjugação da forma verbal ver no futuro do subjuntivo. Então, se a pessoa vir sentido nessa situação e investir tempo e dinheiro, poderá colher bons frutos. Então, nós temos a perfeita correlação, deixe-me colocar aqui, vir sentido. Nós temos a perfeita correlação entre a forma verbal vir e a forma verbal poderá, que está no futuro do presente do modo indicativo. Uma questão, portanto, de correlação dos tempos verbais. E a banca explorou, como eu disse anteriormente, uma correlação muito cobrada em qualquer prova de língua portuguesa para concursos. Antes da gente terminar, deixe-me fazer a conjugação aqui do verbo vir, que fica da seguinte forma: se eu vier, ok? Forma verbal vier é a conjugação da primeira pessoa do singular do verbo vir no futuro do subjuntivo. Segunda pessoa, se tu vieres. E a terceira pessoa, que a gente está trabalhando ali, se ela vier, ok? Por isso, vir sentido, já que estamos falando do verbo ver. Então, não há qualquer tipo de dúvida, número 22, letra E de espaguete. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas questões comentadas, com muitas dicas práticas para você colocar em prática, não somente na hora da sua prova, mas na hora que você estiver resolvendo qualquer questão de concurso, na hora que você estiver fazendo um simulado, e com isso você acaba melhorando os seus resultados e se prepara de forma mais eficiente para a sua prova. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também não se esqueça de deixar o seu like, porque dessa forma eu sei que esse conteúdo, que tudo que eu mostrei aqui para você, bem passo a passo, foi importante para a sua preparação. Então deixa o seu like aqui, e se você quiser aprender a resolver passo a passo as questões de português mais frequentes nas provas da VUNESP, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do curso Questões Comentadas VUNESP. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!